Graça e paz, queridos irmãos, um ótimo dia a todos. Hoje, dia 9 de outubro de 2025, nosso devocional diário está em 1 Pedro, capítulo de número 2. Pedro, ele manda que as pessoas deixem a malícia, o fingimento, o engano, e ele diz algo interessante no versículo 2: desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, para que por ele vades crescendo, se é que já provaste que o Senhor é benigno. Pedro, ele vai falar sobre desejarmos, como crianças recém-nascidas, o leite racional, que é a palavra de Deus. Lembremos que quando Paulo fala de um cristão tomar leite, ele está usando de uma maneira negativa, falando sobre aquela pessoa não ter maturidade. O que Pedro está dizendo aqui não é isso, ele está dizendo que nós temos sim que desejar o leite, a palavra de Deus, como crianças desejar a palavra, desejar o leite racional, desejar o evangelho, desejar viver a vontade de Deus. E para isso nós fomos totalmente transformados. Ele vai trazer aqui várias figuras do que é a igreja, do que somos nós individualmente como igreja, e isso vai nos fazer realmente estar nessa busca como crianças ao leite daquele que é seu desejo natural numa criança, querer se alimentar. Ele diz que nós também, como pedras vivas, somos edificados casa espiritual, sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Versículo 9, ele diz que nós somos geração eleita, sacerdócio real, nação santa, o povo adquirido para que anuncie a virtude daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Em outro tempo não éramos povo, mas agora nós somos povo. Não tínhamos alcançado misericórdia, mas agora alcançamos misericórdia. Que coisa maravilhosa é nós sabermos que nós somos tudo isso, geração eleita, nação santa, somos propriedade particular do Senhor. Será que nós temos vivido de acordo com isso, com esse chamado, com essa vontade maravilhosa, essa bondade maravilhosa do Senhor? Ele diz para nós que nós não éramos povo, mas agora nós somos povo, nós somos filhos de Deus, e isso é maravilhosíssimo. Versículo 12, ele diz que nós temos que ter o nosso viver honesto entre os gentios, para naquilo que fala mal de vós, como de malfeitores, glorifique a Deus no dia da visitação, pelas boas obras que em vós observe. Veja que ele vai trazer agora alguns detalhes práticos dessa absorção de nós sabermos que nós somos uma nação santo, sacerdócio real, que nós somos um povo adquirido. Nós temos que ter uma vida transformada realmente, e isso é evidenciado através dos nossos relacionamentos. Ele primeiro vai falar que nós temos que ter um viver honesto, para que quando falarem mal de nós, eles não terem como ter forças em relação àquilo por causa das boas obras que nós praticamos. No versículo 13 ele diz que nós temos que nos sujeitar a toda ordenação humana. Por quê? Por causa da própria ordenação humana? Não, por causa do Senhor. O Senhor é o nosso padrão, o Senhor é a nossa motivação de querer fazer o bem. Porque assim é a vontade de Deus, diz o versículo 15, que fazendo o bem, tapeis a boca à ignorância dos homens insensatos. Insensatos, as pessoas são insensatas, querem falar mal, mas o cristão que vive dignamente, ele vai ouvir sim, mas vai ser apenas mentira contra a vida dele, levantes contra a vida dele. Inclusive, levantes só vão vir quando você estiver agindo corretamente, não porque você agiu errado, e ali você não pode dizer nem que foi o diabo, nem que você é um servo de Deus, está agindo erroneamente. Então, a vontade de Deus é que nós tapemos a boca dos ignorantes. Por isso ele vai dizer no versículo 18, sujeitai-vos com todo temor, senhores, não somente aos bons e humanos, mas também aos maus, porque é coisa agradável que alguém, por causa da consciência para com Deus, sofra agravos padecendo injustamente. Veja bem que o padecimento injusto, ou seja, você não faz errado e por isso padece, mas você faz o certo e continua padecendo, isso é agradável, porque você acaba levando o nome do Senhor adiante, as pessoas podem te perceber como um servo de Deus. Veja que ele fala para nós sujeitarmos as pessoas, não somente aos bons, mas também aos maus, aos ruins, porque para isso fosse chamados, ele completa aqui no versículo 21, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo para que sigamos as suas pisadas. Veja que Cristo é o maior exemplo. Ele sofreu afrontas, padeceu ali, mas ele não abriu a boca, ele não reclamou, ele levou tudo até o fim. Por quê?
Antes, nós que não éramos povo, agora somos povo. E Cristo é a nossa motivação, Cristo é o nosso maior exemplo. Ele termina falando mais um pouco sobre essa questão de que nós éramos e agora o que somos. Porque ereis como ovelhas desgarradas, mas agora tendes voltado ao pastor e bispo das vossas almas. Nós voltamos, nós estamos com Ele. Nós éramos uma coisa, agora somos outra. Que nós vivamos como aquilo que somos agora e deixemos para trás aquilo que nós éramos, para louvor da glória do Deus bendito e eterno. Que Deus abençoe a sua vida sempre e a paz do Senhor.